Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Muito bom estarmos juntos na nossa escola bíblica dominical. E em primeiro lugar, parabéns a todos os pais, que Deus possa estar abençoando a cada um nesse dia em que nós comemoramos o Dia dos Pais. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a tua vida e que você e todos nós pais possamos ser usados nas mãos de Deus na educação dos nossos filhos, na condução deles na vida com o nosso Deus. O Senhor possa falar muito ao teu coração nesse tempo e sinta-se então abraçado por nossa igreja, por este dia tão especial. E queremos então orar por cada pai e por cada pessoa que está aí acompanhando a nossa escola bíblica. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela manhã, obrigado porque nesse dia nós comemoramos o Dia dos Pais e queremos, ó Pai, orar em favor de cada pai. Que o Senhor possa deixar a tua bênção sobre a vida de cada um, que o Senhor possa a cada dia continuar ajudando a cada pai a ser verdadeiramente um pai de acordo com a tua vontade. Oramos para que o dia de cada pai, juntamente com os seus familiares, possa ser um dia muito abençoado, que eles possam estar sendo agraciados, não só com a presença dos seus familiares, mas acima de tudo com a presença do Senhor. Pedimos também que o Senhor fale ao nosso coração ao estudarmos a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para o Salmo de número 15. Hoje nós vamos ver este Salmo de número 15, que tem uma divisão até bastante simples. Então você já pode abrir aí a sua Bíblia e você vai perceber que esse Salmo, ele começa com uma pergunta ou com um questionamento. Versículo 1, aparece aí um questionamento que era muito comum quando o adorador chegava, digamos assim, no templo ou no local de adoração, e ele então como que perguntava para o sacerdote quais os requisitos para que ele pudesse adentrar e adorar. Então isso era costume naquele tempo em que o Salmo foi escrito, não só do povo de Israel, do povo de Deus, mas as nações vizinhas. Isso era muito comum. Nos seus diversos templos, as pessoas que iam adorar os diversos deuses faziam esse questionamento. Então parece que Davi, ele escreve seguindo o modelo, que era tanto do povo de Israel como dos outros povos também. Então no versículo 1 do capítulo 15, a gente tem esse questionamento. Depois, o restante do Salmo, até quase o finalzinho do versículo 5, do 2 ao 5, nós temos a resposta. Aí vem então a resposta, quais os requisitos para que a pessoa pudesse chegar e adorar. E você vai observar no Salmo que a intenção da apresentação desses requisitos tinha muito mais a ver com o aspecto interno do que externo. Mesmo que citando a questão externa, práticas externas, o que levava-se realmente em conta era aquilo que estava no coração. Quer dizer, a partir do coração é que se gera uma ação externa. Então a preocupação maior era como estava o interior dessa pessoa que queria se aproximar para adorar, para que ela então pudesse de fato chegar diante do Senhor. E aí no finalzinho do versículo 5, vem uma recompensa, que a esse adorador que chegava de fato de maneira correta diante do Senhor, ele iria experimentar. Então percebe, a divisão é bem simples: questionamento, a resposta e a recompensa. O Salmo foi escrito, uma das razões, que é uma razão até triste, foi porque o povo de Israel havia, digamos assim, na adoração a Deus, eles estavam tão acostumados a fazer essa adoração que eles se tornaram ritualistas. A coisa caiu assim num ritual, se tornou algo mecânico. Tem que ir lá, vamos fazer, e sempre faziam, aprenderam a fazer. E aí eles se esqueceram que Deus, como foi falado lá no livro de Samuel, Deus vê não como vê o homem, Deus vê o coração, enquanto o homem vê o exterior. E esse era o problema do povo. E aí a gente já pode pensar o quanto esse salmo vai ser valioso para nós, porque este é um problema nosso. Nós também, enquanto cristãos, nós aprendemos uma série de rituais,
como nos comportarmos, o que fazermos em nossas reuniões. A gente sabe fazer o culto, a gente sabe realizar todo o procedimento, mas a questão é, isso está realmente saindo de um coração íntegro, de um coração sincero, de uma vida que de fato vive em culto, ou só está saindo mecanicamente? Eu aprendi a fazer assim, então eu faço assim, mas eu estou até desligado do que eu estou fazendo. E a gente sabe que algumas coisas nós fazemos mecanicamente e não estamos ali, nós estamos simplesmente fazendo. E aí então o Salmo foi escrito pensando nisso. Uma coisa que é importante falar é que quando ele faz o questionamento, Senhor, quem entrará no teu santuário, no teu tabernáculo, quem vai morar aí no teu santo monte, a ideia é dessa aproximação do Senhor para adorá-lo. Não é uma ideia de salvação com relação a quem vai entrar no céu. Por quê? Porque no Antigo Testamento a ideia realmente era da adoração. Esse conceito de salvação, ele é mais do Novo Testamento. Então aqui, e a gente vai olhar também para o Salmo paralelo, a gente vai perceber o quê? Que de fato Davi está falando da adoração e não a ideia de salvação. E a gente vai perceber isso daqui a pouco, mas isso é importante ficar na sua mente. Vamos para o Salmo então? Vamos fazer a leitura, Salmo capítulo 15, a partir aí do verso 1. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo, que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Este é o salmo que começa com o quê? Com o questionamento: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E a ideia aqui é pensar no Santo Monte, o tabernáculo, não necessariamente como aquele tabernáculo lá do deserto, que quando o povo sai de Israel e eles sai do Egito, melhor dizendo, vão pelo deserto e montam o tabernáculo lá que a gente encontra no livro de Êxodo. Mas o que parece aqui está ligado a Jerusalém. O Santo Monte é Jerusalém. Então aqui a gente tem a ideia: Senhor, quem é que vai poder se aproximar? E aí a gente vai olhar o Salmo de número 24, versículo 3, que é um salmo paralelo ao Salmo de número 15. Abre aí a sua Bíblia, Salmo 24, versículo 3. Aparece praticamente a mesma coisa. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? É a pergunta. Isaías também faz o mesmo questionamento. Isaías capítulo 33, versículo 14. Vai aí à frente. Isaías capítulo 33, o verso 14. O verso 14 fala assim: os pecadores de Sião se assustam, o tremor apoderou-se dos ímpios. E aí a pergunta: quem de nós pode habitar com o fogo consumidor? Quem de nós pode habitar com as labaredas eternas? A ideia então do salmista, tanto no Salmo 15 quanto no 24, também em Isaías, é quem pode aproximar-se do Senhor para adorar. De novo, não é a ideia de salvação, mas a ideia de quem pode se aproximar. Lembra quando o Senhor conversava com Moisés, lá no início, lá quando ele tira o povo do Egito, e aí então ele está no deserto, e quando eles chegam lá no Monte Sinai, o Senhor conversa com Moisés: olha, se prepare e também prepare o povo para que possam se aproximar, porque amanhã eu vou me apresentar a vocês, e quem não estiver seguindo as regulamentações que eu passo, será consumido. Entre outras coisas, tem lá, você encontra no livro de Êxodo, a ideia até de lavar as roupas.
Quer dizer, a aproximação de Deus tinha que ser de forma correta. E a aproximação de Deus para quê? Para adorar. E quando Moisés então ia, tinha toda uma regra, todo um estabelecimento. Como é que se pode aproximar-se do Senhor? E quem estabelecia isso? Quem estabelecia isso era o Senhor. E por que o salmista está falando isso? Porque nesse tempo eles já estavam se aproximando do Senhor de forma mecânica. Não estavam se preparando e de fato vivendo com o Senhor e então se aproximando dele para adorá-lo. Infelizmente, eles estavam fazendo isso de forma mecânica. E aí nós temos que parar, e como a nossa ideia é sempre olhar para o texto do passado e aplicá-lo no presente, eu preciso pensar como eu estou me aproximando do Senhor. Quando eu faço as coisas ligadas à adoração a Deus, eu estou fazendo mecanicamente como eu sempre faço, como eu aprendi a fazer, ou há em mim, no meu interior, algo que realmente me motiva a estar lá. E a pergunta do salmista ela é muito importante, e eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Senhor, como que eu estou me aproximando? Eu realmente estou em condições de me aproximar de Ti? O salmista faz a pergunta para o Senhor, aguardando uma resposta. Senhor, quem é que vai entrar? E aí vem a resposta que a gente vai ver, que é a maior parte do Salmo, versículos 2 até os 5. E a resposta atinge várias coisas, vocês conseguiram perceber pela leitura, que vive em integridade, pratica justiça, fala a verdade de coração. Percebe? Não é só falar a verdade, mas fala a verdade de coração, não difama com a língua, e aí ele segue. E é claro, essa lista ela não é exaustiva. São alguns pontos que o salmista recebe a resposta e ele mesmo apresenta essa resposta, mas ela não é exaustiva. A ideia dele é: você precisa estar de maneira inteira, por completo, quando vai adorar ao Senhor. Na verdade, o que ele tem a ideia é: você precisa não só ir adorar ao Senhor ou ir ao culto, mas você precisa viver em adoração, viver em culto. E aí quando a gente vai no Salmo 24 de novo, que é o nosso salmo paralelo, você vai de novo ver a mesma coisa. Versículos de 4 a 6, a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano, esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Assim é a geração dos que o buscam, tua presença, ó Deus de Jacó. Está vendo? A resposta é a mesma que nós temos ali. E a mesma coisa, de novo, nós vamos encontrar lá em Isaías capítulo 33. Abra aí a sua Bíblia de novo, Isaías 33. Os versículos de 15 e 16 agora. O que pratica a justiça e fala com retidão, o que rejeita o lucro da opressão, que sacode as mãos para não receber suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de violência e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, seu pão lhe será dado, suas águas estarão garantidas. Percebe de novo todos os salmos que vão falando praticamente a mesma coisa, o Salmo 15, o Salmo 24 e também o profeta Isaías. E o profeta Isaías fala que uma das recompensas vai ser morar lá no alto refúgio, as fortalezas das rochas. E aí a gente vai lembrar que, como é uma referência a Jerusalém, a cidade de Jerusalém antes era a cidade de Jebus, dos Jebusitas ou Jebuseus, que Davi adquire essa região e transforma essa região na cidade, né? Depois passa a ter o nome de Jerusalém. E Jebus era uma cidade fortificada, ela era toda fortificada, então por isso essa expressão, as fortalezas das rochas. Então Jerusalém era uma cidade, por isso que Davi se interessou, ele como um guerreiro, se interessou por um local que era no alto e era todo protegido.
a recompensa para aquele que vive de forma íntegra é alguém que vai estar nesse local protegido. E, logicamente, o que o salmista tem na mente não é só o lugar em si, mas a proteção oferecida por Deus naquele lugar. O que ele fala, então, de uma certa forma, envolve alguns aspectos. Por exemplo, o versículo 2 envolve a ideia do caráter íntegro. Alguém que vive com integridade, quer dizer, uma pessoa, a ideia de integridade é alguém inteiro. É alguém que é íntegro em todos os momentos, inclusive quando ele está sozinho, quando ninguém está vendo, quando ninguém está por perto para vigiá-lo. Então, pensando na nossa vivência de comunidade cristã, quando eu não tenho ninguém por perto da minha comunidade, eu continuo sendo a mesma pessoa. Isso é ser íntegro. Eu sou o mesmo aqui, quando nos reunimos, eu sou o mesmo em casa, eu sou o mesmo no trabalho, eu sou o mesmo quando estou sozinho. Essa é a ideia da integridade, que não pratica, ou que pratica a justiça, melhor dizendo, que valoriza aquilo que é certo. Isso é um conceito muito importante no Antigo Testamento. Várias vezes se falava de ser justo, ser justo. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós somos justificados pelo Senhor, uma vez que o aceitamos. De novo, ele continua falando que fala agora a verdade de coração. É aquilo que não só a boca fala, mas o coração confirma. Olha, isso realmente é verdade. Eu estou falando de verdade. E é uma coisa que vai além de uma verdade simplesmente transmitida, mas é aquilo que apresenta e confirma por meio de uma confiança verdadeiramente transmitida. Então ele trabalha com a questão do caráter. Quem é que pode se aproximar do Senhor? Pessoas que têm essas características, pessoas que têm palavras comedidas, não difama. A ideia de difamar é ficar, a ideia do salmista aqui, a palavra que ele usa, é a ideia de ficar espionando ali meio que ao redor, para depois poder divulgar aquilo que ele conseguiu pescar da vida de outras pessoas. É a tal da maledicência. É aquela pessoa que fica sempre de olho num deslize aqui, no que o outro falou ali, para juntar, fazer uma coletânea e virar o jornal do dia e conta para todo mundo. Essa pessoa, ela não está em condições de adorar. Hoje a gente fica nas redes sociais vendo uma coisa, vendo outro, pescando um negócio aqui, e aí sai difamando, que não faz mal ao próximo. Também tem a ver com essa ideia das palavras. E qualquer pessoa. Às vezes nós somos fiéis e, digamos assim, não prejudicamos determinadas pessoas porque somos próximas a elas, mas outras nós não temos nenhum compromisso, então a gente faz o que quiser com elas, ou não faz nada por elas. Mas a ideia é que não faz mal ao próximo, qualquer próximo. Próximo é aquele que é a outra pessoa, independente de você conhecê-la ou não, de ter ou não maior intimidade ou menor intimidade, não fazer mal a ela. Que não calunia seu amigo, ofender com palavras. E a palavra é como flecha lançada, né? Já foi, não tem como recuperá-la. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e a resposta do salmista é bem essa: aquele que não calunia. Fala também da lealdade, lá no versículo 4, a ideia não é de você ser melhor do que o outro, né? Porque no Salmo aí 15, o verso 4, diz: cujos olhos rejeitam o desprezível. Não é a ideia de tentar ser melhor do que alguém, mas ser alguém que é firme naquilo que acredita, naquilo que é correto e naquilo que ele acredita. Então não é a ideia de desprezar, mas de uma maneira respeitando o próximo, firmar o seu compromisso. E aí ele continua falando que não volta atrás, mesmo que com prejuízo. Deu a palavra, antigamente se usava assim, a palavra é o fio do bigode, alguma coisa assim, a ideia de que não volta atrás. E a gente percebe que nas nossas relações humanas, quantas vezes nós voltamos atrás quando percebemos que falamos ou assumimos um compromisso que vai nos colocar em prejuízo. E aí a gente, não é bem isso que eu falei, e aí a gente pula para trás. Então a ideia do salmista é: quem é que pode se aproximar do Senhor para adorá-lo? É aquele que honra com a sua palavra. Por isso que é muito importante lembrar da palavra de Deus, que fala para a gente pensar bem antes de fazer qualquer voto. Antes de assumir um compromisso, pense bem, para que você não seja aquele que
falte com a palavra, volte atrás e deixe de ser alguém que realmente vai estar apto para se aproximar do Senhor. No versículo 5, ele continua falando a respeito da questão da maneira como a gente lida um com os outros. Tá? E a ideia é agir de maneira honrosa. E aí fala uma coisa que a gente pode ter um pouquinho de dificuldade, mas no contexto aqui ele é muito interessante, que não empresta seu dinheiro exigindo juros, tá? E depois nem recebe suborno contra inocentes. O que estava acontecendo aqui, o que o salmista está pensando, é algo que está escrito lá em Levíticos capítulo 25. Vai para lá, Levíticos capítulo 25, versos 33 e 38. Levíticos capítulo 25, versos 33 até o 34, deve ser, deixa eu ver aqui. Isso, a partir do 33 até 33, 34, na verdade, eu falei 38, não, é 38 mesmo. Vamos lá, do 33, Levíticos 25, a partir do 33. E se alguém, não, perdão, irmãos, é o 35, a partir do 35, Levíticos 25, a partir do 35, eu marquei errado aqui, agora que eu estou vendo. Verso 35, se teu irmão empobrecer e ficar em dívida para contigo, tu o sustentarás. Gente, isso aqui é muito legal, né? Primeiro, lá no finalzinho do 38, vai ter uma frase lá, eu sou o Senhor, no capítulo 1, versículo 38. Mas olha só, se o teu irmão empobrecer e ficar em dívida para contigo, o que você vai fazer? Vai cobrar dívida? Não, você vai sustentá-lo. Ele viverá contigo como estrangeiro e peregrino. Não receberás dele juros, nem lucro, mas temerás o teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás teu dinheiro a juros, nem os teus víveres visando lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã para ser o vosso Deus. Quando Davi escreve o Salmo 15, ele está pensando nesta ordem que o Senhor deu aqui quando o povo saiu do Egito e está especificamente no Monte Sinai, né? E aí a ideia é, quando teu irmão estiver em dificuldade, não vai explorá-lo pelo fato dele estar em dificuldade. Do tipo assim, ele já está em dificuldade, eu vou tirar o máximo que eu puder dele, porque ele está desesperado mesmo, então eu vou emprestar dinheiro e depois ele tem que me pagar juros. Esta é a ideia de não se aproveitar daquele que está em situação negativa. A Bíblia não está, por exemplo, condenando o sistema de mercado que nós temos, mercado financeiro, que a gente pode até não gostar muito, mas não é a proposta da Bíblia condenar isso. O que a Bíblia está condenando é que entre eles, entre os irmãos, houvesse pessoas que se aproveitassem da dificuldade do seu irmão, emprestando dinheiro a ele, visando ter lucro depois. Essa é a ideia do salmista. Não se aproveite do seu próximo. Não vai aí se aproveitar da situação e afundá-lo ainda mais. Então a ideia bíblica não é condenar o sistema que nós temos, mas é falar que uma vez que tenho meu irmão em dificuldade, eu não posso ir até lá e me aproveitar da situação dele. Porque quando eu faço isso, eu não estou agindo de maneira honrosa. E veja que lá no versículo 38 de Levíticos 25, o Senhor fala, eu tirei vocês da terra do Egito. Eu tirei vocês de um lugar em que vocês eram explorados. E eu não os tirei de lá, onde vocês eram explorados, para você agora aqui explorar o teu irmão. Você tem que cuidar do teu irmão. Vocês têm que cuidar uns dos outros. Entende? Então a ideia do salmista é essa. Quem é que pode se aproximar? Quem pode se aproximar é aquele que cuida do próximo, é aquele que cuida do seu irmão. Esta é a ideia do salmista. E, gente, isso é muito importante. Porque a gente começa a olhar para a história de Israel e isso seria muito passível de acontecer
porque eles iam para a adoração, bonitinho, adoravam como se nada tivesse acontecendo, mas no dia a dia eles estavam lá explorando o irmão, estavam mentindo para os irmãos, estavam falando mal dos irmãos, colhendo informações para difamá-los. Então, o Senhor aqui, por meio de Davi, está dizendo assim, olha, não é isso. E aí a gente traz tudo isso para os nossos dias. Hoje, nós também, quando chegamos para adorar ao Senhor, a gente não pode chegar para adorar ao Senhor estando vivendo, falando mal das pessoas, prejudicando as pessoas ao nosso redor, pescando informações, ofendendo outras pessoas. Quando nós chegamos para adorar, o nosso coração precisa estar realmente limpo e pronto para adorar. A nossa adoração não pode ser uma adoração ritualística. Eu preciso estar com a minha vida totalmente entregue ao Senhor. Então este é o nosso desafio quando a gente olha para esse salmo. E aí vem então, se a gente fizer isso, vem a recompensa. E a recompensa é, finalzinho do versículo 5, aquele que agir assim nunca será abalado. Tem uma outra versão, que é a versão da Bíblia Viva, diz assim: um homem que assim permanece firme para sempre na presença de Deus. Aquele que age assim vai permanecer firme na presença de Deus. Essa é a versão da Bíblia Viva. Qual é a recompensa? Estar ali protegido pelo Senhor, tendo acesso direto ao Senhor, podendo ir até o Senhor e adorá-lo. O salmo paralelo que a gente viu, que é o Salmo 24, ele usa, na verdade, o Salmo de número 15. Abre lá no Salmo 24. E qual é o contexto do Salmo 24? O contexto do Salmo 24 é o momento em que Davi vai chegar com a arca da aliança na cidade de Jerusalém. Isso você vai encontrar lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, 14, que é aquela hora em que a arca está numa determinada casa. Então Davi assume o trono e ele vai lá buscar essa arca. É neste momento que eles estão em procissão levando a arca, que eles até colocam a arca sobre um carro lá puxado por animais. Os animais tropeçam, a arca vai cair, um homem chamado Uzá vai segurar a arca e ele segura e ele morre. Aí Davi para todo o cortejo, eles ficam consternados com a situação e depois eles continuam levando a arca de maneira correta, que a maneira correta de levar a arca não era em cima de um carro de boi. A maneira correta de levar a arca ela era pelos varais, pelas varas que tinha do lado dela. Então era pessoas que tinham que carregar a arca. E aí, a partir daí, eles fazem do jeito correto. Se você ler lá o texto de 1 Crônicas, nesses capítulos que eu citei, depois desse incidente com Uzá, você vai perceber que eles continuam a procissão. E a cada 6 passos, eles paravam, Davi mandava tudo parar e eles ofereciam um sacrifício a Deus. Tamanho foi o impacto da morte de Uzá sobre a vida deles, de todo o povo. Então, eles continuaram levando a arca com todo cuidado. Agora tenta imaginar, a cada 6 passos, para, oferece um sacrifício. Anda mais 6 passos, para e oferece sacrifício. Até chegar em Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, imagina a festa que foi. Primeiro, porque nada de mal aconteceu até daquele último momento com Uzá, até chegarem a Jerusalém, nada mais aconteceu de ruim. Outra coisa que era muito importante, a arca representava ou indicava a presença de Deus. Então, a arca chegando a Jerusalém é o mesmo que dizer Deus está chegando neste lugar. Então a festa foi tremenda. E quando a gente lê lá 1 Crônicas capítulo 15, é o momento que a arca chega e eles vão adorando a Deus. Davi vai pulando, cantando, tem música, tem instrumentos tocando, eles vão entoando vários salmos que você pode ler lá, você vai perceber a semelhança com vários salmos que eles vão cantando. E aí ele entra pela cidade dançando, que aí tem até a esposa dele que o vê e o recrimina.
tamanha a festa. O Salmo 24 está retratando essa festa. E nessa festa se questiona quem é que vai poder se aproximar de Deus. Deus ali representado pela arca. E é por isso que aqui no Salmo 24 nós temos o Salmo 15 dentro dele, que seria mais ou menos assim, um momento dessa procissão em que o Salmo 15 que Davi já havia escrito é cantado neste momento. A arca está chegando. Quem é que pode estar diante do Senhor ou se aproximar do Senhor para adorar? Quem é que pode? Aí a resposta: aquele que vive de maneira íntegra e assim por diante, que não difama, que não faz mal ao seu próximo, que não calunia e assim por diante, que não cobra juro e tudo mais. E aí o Salmo 24 começa com uma afirmação de que a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Você já esteve em alguns momentos em cerimônias em que se tem autoridades, e todos os que vão falar começam primeiramente falando da autoridade, das autoridades que estão ali presentes, da maior até as menores. E o Salmo, como é um momento tão, digamos assim, uma procissão, que é um momento de festa, que é um momento em que há uma cerimônia da chegada de Deus, vamos falar dele, né? Então, por isso que o Salmo começa: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Por quê? Porque foi ele que a estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as correntes. Então começa falando de quem? Da pessoa mais importante, que está ali representado pela arca, que é Deus. Então a autoridade maior é Deus, e quando a arca está chegando, eles então falam: do Senhor é a terra, porque foi ele que fez tudo, tal e tudo mais. E aí a pergunta: quem é que vai poder se aproximar, estar nessa cerimônia para adorar o Senhor? Quem é que vai poder? Aí vem toda a lista dos versículos 3 até o versículo 6, que nada mais é do que o Salmo de número 15 que nós estudamos. Então o Salmo 24 é um momento de cerimônia em que o Salmo 15 é usado, que ele é cantado, que ele é relembrado, para que o povo pudesse ter consciência do seguinte: nessa cerimônia em que Deus está entrando na cidade, representado pela arca, quem é que pode estar aqui? Quem tem esses requisitos que o salmista Davi está falando. E aí o final do Salmo, né, o 3 a 6, nós já estudamos no Salmo 15, o final do Salmo, do 7 até o 9, ele usa figuras de linguagem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? A pergunta dele no verso 8. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então a ideia é uma figura de linguagem poética, a ideia das grandes portas da cidade, que elas fossem abertas, portas antigas, né? Quando fala portais eternos, é a ideia de portas antigas. Afinal de contas, Jebu já era uma cidade antiga, Jerusalém era uma cidade antiga. Abram-se portas, para quê? Para que entre o Rei da Glória, para que entre quem? A arca, que representa Deus, a arca presente, Deus presente. Então o que a gente tem aqui no Salmo 24 é um momento em que o Salmo 15 é usado na cerimônia em que a arca está entrando na cidade. Quem é que poderia estar ali presente, adorando ao Senhor de verdade? Aquele que tem as mãos limpas, aquele que é íntegro, aquele que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano, e aí vai continuando, que essa pessoa vai receber a bênção do Senhor. Meus irmãos, quando a gente olha para estes salmos, a gente tem que parar e pensar que o que o Senhor espera de nós não é simplesmente um ritual quando a gente se apresenta diante dele em culto, quando nos reunimos em culto. O Senhor quer muito mais do que isso, Ele quer o coração. Ele quer que eu e você nos entreguemos de coração a Ele. E mais do que isso, que não apenas tenhamos momentos
isolados na nossa semana em que a gente presta culto a Ele. O que Ele quer é que a nossa vida seja um culto a Ele. Aonde estivermos, estamos em casa, estamos em culto. Estamos navegando pela internet, estamos em culto. Estamos no trabalho, estamos em culto. Estamos no nosso tempo de lazer, estamos em culto. Saindo com amigos, estamos em culto. Estamos com o nosso namorado, estamos em culto. Aí você vai ter que pensar, o que eu estou fazendo com o meu namorado, com a minha namorada, eu faria no culto lá na igreja? Tem que parar e pensar. Eu estou aqui no culto, agora em casa no culto. A minha vida tem que representar exatamente isso. Tudo tem que ser culto a Deus. E quando eu estiver realmente com os meus irmãos, eu não posso simplesmente agir de maneira ritual. Então, para quem já é cristão, vale a pena a gente rever se a gente não tem sido só um cristão mecânico, no sentido de fazer tudo mecanicamente e não mais com o coração, não sentindo mais a presença de Deus, não estando realmente fazendo aquilo para que a glória dele seja manifesta. Eu preciso me aproximar dele estabelecido ou vivendo os critérios que a palavra de Deus diz que é importante que eu viva. Para aqueles que ainda não têm a Jesus como Salvador, você também pode receber a Jesus como seu Salvador, pode tê-lo como Senhor da tua vida e então também se apresentar a Ele de maneira íntegra e completa, não só de maneira ritual, fazendo aquilo que aprendeu desde pequeno, mas fazendo, sentindo realmente a presença do Senhor na tua vida. A nossa oração é que, ao estudarmos esses 2 salmos, e hoje de novo a gente estudou 2 salmos, o 15 e o 24, que nós possamos repensar a nossa aproximação ao Senhor e que possamos, de fato, sermos pessoas que se aproximam de Deus com o coração inteiro e, de fato, coração sincero para adorar ao Senhor. Por quê? Porque por melhor que seja o teatro que façamos, o Senhor está vendo além daquilo que nós mostramos exteriormente. Ele vê o nosso coração. E oramos para que o nosso coração seja de fato aceitável a Ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por estes salmos que nós pudemos ver hoje. Obrigado pelas lições que o Senhor nos dá. E temos a certeza que, apesar das nossas limitações, inclusive a nossa limitação em transmitir a Tua palavra, o Teu Santo Espírito pode, apesar de nós, fazer grandes obras nos corações das pessoas que estão ouvindo. Temos a certeza que o Teu Santo Espírito há de conduzir esta palavra a cada coração e cada um será trabalhado pelo Senhor de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, somos agradecidos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.